Paz seja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus, porque Ele renova as nossas forças e energias, e Ele permite que nós mais uma vez nos reunamos aqui nesse local, humilde lugar, pequeno local, com o objetivo de glorificar o nome do Senhor. É interessante as coisas que nós cantamos, e depois eu não sei se tem arrependimento, o que acontece, porque aí você canta que você quer ser um farol no meio das trevas, né? Ou seja, você quer estar no meio da bagaceira, e você quer ter a capacidade de ajudar as pessoas. Você quer ser uma ponte sobre as águas, você quer que as pessoas elas pisem em você para chegar em algum lugar. E às vezes a gente canta algumas coisas e o Senhor fala: vou conceder o pedido do meu filho, da minha filha. E aí Ele concede, a gente chora e geme, né? Estive esses dias lá em Maranhão, ministrando lá na Igreja Batista, acho que é do Farol, da Boas Novas, não sei como é que era o nome lá. Um grupo de aproximadamente 30 pessoas. Nós tivemos um tempo bem edificante, agradável naquele local. Essa semana eu vou de novo, agora é lá para Limeira. Então, Limeira, quinta-feira eu saio cedinho e volto sábado à noite. Esse de Maranhão eu voltei hoje 7h30 da manhã e nem deu tempo de tomar banho, né? Já peguei as coisas e vim aqui para a igreja. Mas vamos lá. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema Amor de Cristo, o fundamento. O amor tem sido cantado em muitas canções. Mas será que este amor é o amor bíblico? Com certeza não. Pois o amor bíblico, ele não se refere a você receber, mas se refere a você entregar. Porque é melhor dar do que receber. Mas nós gostamos de receber, né? O amor de Cristo é algo que deve ser buscado em toda a sua essência. O texto que nós meditamos na semana passada foi Efésios capítulo 3, versos 14 a 19, que diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para pedir que ele seja, para pedir-lhe que ele conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vos sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Assim tereis condição para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Assim estarei totalmente repleto de plenitude, da plenitude de Deus. O amor de Cristo deve ser entendido e buscado através da palavra, não há outro caminho. As pessoas elas ficam criando formas místicas de chegar a Deus. Cada vez mais a gente vê as pessoas tentando inovar. Acho que foi essa semana que eu vi lá num culto, uma igreja que deveria ter ali pelo menos uns 200 jovens, e eles estavam todos ajoelhados com um balde na frente, e eles estavam sendo batizados com a cabeça, enfiava a cabeça dentro do balde. Então as pessoas elas gostam de inovações. A palavra de Deus não tem inovações, porque ela é a mesma, da mesma maneira que Deus o é, ontem, hoje e sempre. Então o amor de Cristo deve ser entendido e buscado através da palavra. Mas não é uma busca solitária, não é uma busca de algo que eu faço sozinho. Você tem que sim ter o seu tempo devocional, você tem que ter o seu tempo de meditação nas Escrituras, mas você também tem que ter o seu tempo na família de Deus, que é a igreja. A internet é uma bênção, a possibilidade de nós fazermos o culto online é uma bênção, mas não é algo que nós podemos nos apoiar, porque é diferente. E aí eu estava lá dando curso, e aí um rapaz que tinha começado o curso online, depois passou para o presencial, ele falou: pastor, não tem diferença. Ou melhor, não é nada igual, não tem comparação
você fazer o curso online e presencial. A palavra de Deus é a mesma coisa. Você pode estar na sua casa, você pode estar reunido lá no conforto do seu lar, mas não é a mesma coisa. A gente se distrai, coisas acontecem, depois eu vejo, e aqui na igreja não tem isso. Se o cara cochilar, eu desperto, eu cutuco, falo, e a pessoa está sempre ali ligada, porque o ambiente assim o demanda. Então seremos arraigados, e a palavra de Deus fala sobre você criar raízes. Ele fala nós sermos alicerçados, em nós criarmos fundamentos nesse amor, para virmos a conhecê-lo na sua largura, comprimento, altura e profundidade. É tão interessante que a tecnologia mostra os filmes 3D e o Senhor, Ele trabalha com 4D desde sempre. Nesse amor, nós devemos conhecê-lo, para que então estejamos repletos de toda a plenitude de Deus. E como nós falamos na semana passada, é um grande desafio você conseguir conhecer o amor de Deus em toda a sua profundidade, comprimento, largura e altura. É você realmente buscar de uma maneira diligente conhecer o que Deus é, quem Ele é e o que Ele espera de você. Mas, com Deus, nós podemos todas as coisas. Amém. A palavra de Deus hoje tem como título o poder e o amor, ou melhor, o amor e o poder ilimitado de Deus. Deus tem uma quantidade de poder e de amor a ser derramado que Ele é ilimitado. Muitos de nós vamos ficar indignados porque nós tínhamos acesso livre ao Pai e nós não usamos essa característica, essa possibilidade, mas nós tentamos resolver sempre as coisas com a força dos nossos braços. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, nós vamos ler pela última vez o capítulo inteiro. Efésios capítulo 3, assim diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 3. Por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho dos insondáveis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E hoje a palavra de Deus no verso 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor, lemos a Tua santa e bendita palavra. Palavra, Pai querido, que transcende épocas e eras. Palavra que não muda, como o Senhor não muda. Estamos aqui mais uma vez reunidos para ouvir a Tua voz. Queremos, Pai, a Tua direção.
Não nos reunimos, Pai, por causa de reuniões sociais, mas estamos aqui para ouvir a Tua palavra. E eu peço, Pai, que o Teu espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas, que nós possamos, Pai, entender no recado santo do Senhor para os nossos corações, e que eu possa ser, Pai, nesta noite, um fiel depositário da Tua palavra, expondo aquilo que está no Teu coração. Oro em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Amor e poder ilimitado de Deus. Nós não sabemos amar, não gostamos de amar o próximo, gostamos de amar a nós mesmos. Poder é algo que a sociedade diz que se você quer ver uma pessoa como ela é ignorante, dá poder para ela. Aí você vai saber se essa pessoa ela sabe lidar com o poder ou não. Mas tanto o amor como o poder, ele é disponibilizado pelo Senhor sobre as nossas vidas. Com a morte de Cristo, ele fala para os discípulos que eles deveriam ir para Jerusalém, ficar num cenáculo orando, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Não é um poder para você pular, não é um poder para você dançar, não é um poder para você fazer estripulias, mas é um poder para você poder conseguir ministrar a palavra de Deus e você fazer aquilo de uma forma excelente. Nós estamos nesse verso 20 e 21 e é a conclusão de toda a oração do apóstolo Paulo que ele vem desenvolvendo em todo esse texto. Notamos agora que as 4 petições do apóstolo estão encaixadas entre essas 2 referências a Deus. Nos versículos 14 a 16, se afirma que Deus é o Pai da nova família inteira e possui infinitas riquezas em glória. Nos versos 20 e 21, Deus é aquele que opera poderosamente dentro de nós. Nós não conseguimos fazer nada à parte de Cristo. Conseguimos sim, mas coisas que não agradam a Deus. Abre aí, por gentileza, Filipenses 2,13. E mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos ler alguns textos. Deus é aquele que opera poderosamente dentro de nós. Efésios 2,13 diz... Desculpa, Filipenses 2,13. Aqui eu estava com o capítulo anterior. Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Com Deus, você tem direito a escolher a cor do cavalo desde que ele seja branco. Ele não pede. O contexto da palavra de Deus é essa, uma condição imperativa, não é hiperativa, é imperativa. Ele ordena que você faça aquilo. Se você é filho, se você o ama, você obedece os seus mandamentos. Se eu decido agir pela minha própria vontade, segundo o meu entendimento, eu declaro com as minhas ações que eu não tenho um Senhor. E nós temos que tomar cuidado, porque o cristianismo ele tem passeado nesse caminho de que eu faço o que eu quero, eu decido o que eu quero, e o cristianismo ele é bem claro, e ele ordena como nós devemos agir. Se você não quer ser um torcedor do Flamengo, não use camisa do Flamengo. Se você quer ser um torcedor do Corinthians, você tem que seguir os padrões do Corinthians. Se você é uma pessoa que gosta de fazer Muay Thai, Jiu-Jitsu, tem regras. O cara lá, eu lembro aquelas lutas de luta livre, falava assim, você não pode morder. Pode morder, não? Não pode morder, entendeu? Não pode colocar o dedo no olho. São regras. Então, se você quer fazer algo, existem regras e normas. E na palavra de Deus não é diferente. E Ele comanda, e Ele é poderoso, e Ele faz infinitamente mais. Um Deus assim, Ele pode responder às minhas orações. Na verdade, Ele responde, mas Ele responde afirmativamente, negativamente, ou simplesmente Ele se cala. Não é a hora de falar. E nós, como seres humanos, nós não gostamos de esperar.
A cultura da internet rápida, a cultura do McDonald's, do fast food, essas coisas fazem com que nós esqueçamos o prazer de comer uma comida do forno a lenha. E aí a pessoa ela se sacia com uma lasanha da Sadia esquentada lá 20 minutos. Pessoas elas fazem isso. Elas começam a esquecer essa capacidade de você saber esperar. O nosso Deus ele pode responder as orações, se Ele quiser. Mateus capítulo 7, versos 9 a 11. Mateus capítulo 7. Versos de 9 a 11. Diz assim: Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mas Ele vai dar boas coisas e não as coisas que você quer. E esse é o detalhe. Ele não dá o que você quer, Ele dá o que Ele acha melhor. Já contei essa história para vocês algumas vezes, em que eu cheguei para o meu pai, quando eu fiz 18 anos, e ele falou assim: eu vou te dar um carro. E eu falei: carro eu não quero, eu quero uma moto. Moto eu não te dou. Se não é moto eu não quero nada. Ótimo, eu vou guardar o meu dinheiro. E foi a resposta dele. Ele não dá para a gente o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa, o que é necessário para o nosso desenvolvimento. A capacidade para responder às orações é declarada pelo apóstolo de um modo dinâmico, numa expressão composta por 7 frases, por 7 etapas. Essa condição de Deus responder a nós. Primeiro, que nós temos que entender, Ele, Deus, eu quero só um dos dois aí de fora, por favor. Ele, Deus, é poderoso para fazer ou para operar, pois Ele não está ocioso, nem inativo e nem morto. O nosso Deus, Ele é vivo, e Ele ouve a minha voz, Ele ouve o meu clamor. Em várias passagens mostra a condição do povo clamando e Deus respondendo ou se calando. Por 400 anos aquele povo ficou cativo no Egito, porque não era a hora. Hebreus capítulo 4, verso 12. Diene deve estar online. Acha rápido, Diene. Diene tem dificuldade de achar Hebreus. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12 diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é viva porque ela não é morta. Ela é eficaz porque ela cumpre o propósito para o qual ela é designada. Ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E quando você se coloca na presença de Deus e pede algo para esbanjar no seu próprio deleite, seu coração, Ele fala: não vou dar. Tiago fala sobre isso. Você pede e não recebe, porque você pede mal, com o objetivo de você ser reconhecido, de receber a honra e você ser olhado como uma pessoa mais espiritual. Segunda coisa é que Ele é poderoso para fazer o que pedimos, pois Ele escuta a oração e a responde quando Ele acha necessário. Ele não é um Deus mudo. A palavra de Deus fala sobre os ídolos humanos, que eles não veem. É aquela figura do macaquinho, aqueles macaquinhos, né? Tampando os olhos, eles não veem, eles não ouvem e eles não falam. Eles são imagens que têm que ser carregadas por homens para poder se deslocar. O nosso Deus não. O nosso Deus, Ele escuta a nossa oração e Ele a responde. Salmos 66. Salmos 66, versos 18, 19 e 20.
Salmo 66, 18, 19 e 20 diz assim: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Isso é uma característica dos filhos de Deus. Apesar das lutas e dificuldades, a graça dele não se aparta de você. Que era aquela frase sempre da oração do irmão Cláudio: Senhor, não lances de fora, não me lances fora da presença do Espírito Santo. Não deixa eu me afastar. Não deixa que as coisas do dia a dia, elas tomem lugar de Deus. E nós, muitas vezes, nós permitimos ocupações. Estava lá dando curso, e nós demos o curso na quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, sábado das 8 ao meio-dia e da 1 até as 4. A parte do sábado as pessoas já começaram a rarear na falta. Quando foi à tarde, alguns já não voltaram. E aí você vai perguntar para a pessoa, todo mundo tem uma justificativa. Todo mundo tem uma desculpa para falar assim: não deu, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Falava com uma querida aqui no telefone: não, mas domingo é o meu dia de descanso. Antes de ser o dia de descanso, ele é o dia do Senhor. Falava com o Felipe hoje, falei assim: será que você não está trabalhando demais? Será que alguma coisa não está errada? Porque quando você não tem tempo para as coisas que são realmente mais importantes, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O nosso organismo, ele reage dessa forma. Se você começa a ter muita dor de cabeça, se você começa a ter muita diarreia, se você começa a ter muita dor de barriga, alguma coisa está errada. O tempo não vai curar. Você precisa fazer algo. Você tem que entender que o tempo do Senhor, ele é o tempo do Senhor. Ele é poderoso para fazer o que pedimos, pois ele escuta a nossa oração e a responde. Terceiro, ele é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois ele lê os nossos pensamentos. Às vezes imaginamos coisas que não ousamos pedir, e então deixamos de pedi-las, mas mesmo assim, o Senhor, ele é aquele que sonda os nossos pensamentos. Graças a Deus, Satanás, ele não sabe o que passa na sua mente. Salmo 139, verso 4. Salmo 139, verso 4. Diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Ele conhece o seu caminhar. Ele sabe o que você pensa, os seus desejos, as suas vontades. Ele conhece as suas mazelas. E ele sabe, muitas vezes, ou todas as vezes, na verdade, ele sabe todas as vezes, qual é o propósito do seu coração em pedir algo ou desejar alguma coisa. Quarto, ele é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, porque ele sabe de tudo e tudo ele pode realizar. Provérbios 15, 3. Provérbios capítulo 15, verso 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e contemplando os bons. Ele sabe de tudo. Não há nada que você possa esconder dele. Não há nada que você possa deixar oculto diante do Senhor. Ele, quinto, ele é poderoso para fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pois as nossas expectativas, elas são baixas demais. Mas as expectativas do Senhor, elas são altas, muito mais altas do que nós podemos pensar ou imaginar. Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versos 11, 12 e 13. Jeremias 29, versos 11, 12 e 13, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, porque o coração de Deus, Ele não quer parte de você. Ele não quer parte do seu tempo. Ou é tudo, ou é nada. Sim, sim, não, não. Ele não vai morrer, ele não vai ficar tristinho, ele não vai ficar magoadinho se você não o quiser. Mas se você quiser seguir os seus caminhos, tem que ser inteireza de coração. Ou então você vai fazer qualquer outra coisa. Falei bastante na igreja. Vai vender pipoca. Pastor, posso vender pipoca na frente da igreja? Vai vender pipoca. Porque cristianismo é para homens e mulheres de fibra, que estão dispostos. Não é vivo fibra não, né? A Luísa estava com saudade. Eu tenho que falar uma piadinha porque ela estava com saudade. Ela ficou 3 dias sem ouvir eu falar as coisas. Entendeu? Então Deus, Ele procura homens de fibra, mulheres de fibra, pessoas que saibam resistir no dia mau. Sexto, Ele é poderoso para fazer muito mais ou mais abundantemente do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque a sua graça não é dada por medidas racionadas. Se você vai no hospital, você vai tomar um soro, né? E o soro vai lá aquelas gotinhas, né? Ele não dá em medida racionada. Tiago capítulo 1, versos 5 e 6. Tiago capítulo 1, versos 5 e 6 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera ou retém, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que você pode imaginar. Muito mais. Nós temos uma capacidade de imaginação, eu vou falar um pouquinho mais para frente. A nossa capacidade de imaginação, ela é suplantada pela capacidade de Deus. E finalmente, sétimo, Ele é poderoso para fazer muitíssimo mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque Ele é um Deus de superabundância. João 10:10. João capítulo 10, verso 10. Ó, caiu um negócio em cima da Helena aí, ó. 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é riqueza. Você quer riqueza? Vai trabalhar, vai estudar, mas Ele dá riqueza. Também não é saúde, mas é na casa do Senhor que você busca saúde. É através dos ensinamentos do Senhor em que a sua mente, e aí tem aquela frase que fala mente sã num corpo sã, é exatamente isso. Se você tem uma mente, se você tem um espírito são ligado nas coisas do Senhor, naturalmente o teu físico, ele é um físico que ele vai ser são também. Saúde, vida, beleza, mas se você não tiver o Senhor, tudo isso é em vão. Esse advérbio que fala sobre superabundância, usado por Paulo, e nós temos vários equivalentes que podem ser muito mais abundantemente, vastamente mais, mas eu vejo que o mais que transmite melhor é infinitamente mais. A condição de Deus em relação a nós é uma condição de infinito. Não é algo que nós podemos medir, é algo que superabunda. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer. E nós limitamos o nosso Deus. Nós achamos que Deus, Ele não pode curar, e nós não oramos por enfermos. Você tem orado por pessoas com enfermidades graves, ou você retém o seu coração? Deus, Ele pode fazer um milagre naquele momento, e é algo que eu tenho buscado com o Senhor, para que o Senhor realmente Ele venha trazer não só o natural, mas também o sobrenatural. Mas cada um tem que buscar diligentemente para a sua própria vida. Se você está confortável com aquilo que você tem, Deus, Ele vai tirar você do jeitinho que você está. Você quer continuar? Você está satisfeito em comer e beber só isso? Então tá, eu vou dar mais atenção para o meu filho e minha filha que estão com mais fome.
A capacidade infinita de Deus de operar além das nossas orações, dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos, é conforme o seu poder que opera em nós individualmente. Apesar de nós sermos como igreja, um corpo que busca Deus, você também tem que buscar. Você tem que tentar viver as suas experiências com Deus. As minhas experiências, pode até contar, olha, o meu pastor ele fez isso ou fez aquilo outro, mas você tem que ter as suas experiências. No momento da luta de dificuldade, as minhas experiências para você não vão fazer diferença, mas as suas com Deus sim. O cumprimento das Escrituras na sua vida vai fazer sim a diferença. Então ele opera em nós de forma individual e ele também opera em nós como povo. As nossas orações, os nossos recursos financeiros que nós disponibilizamos, o nosso tempo que nós entregamos no altar do Senhor, tudo isso faz diferença dentro do reino de Deus. Tudo isso faz diferença na sociedade. A sociedade, se nós, e eu fiz essa contagem lá, se nós aqui da nossa pequena igreja, se nós mudássemos o nosso coração, não ia caber Brasília de tanta unção e capacitação. Os nossos familiares eles seriam curados emocionalmente e espiritualmente. A nossa nação que a gente deseja tanto que seja uma nação aos pés do Senhor, ela o seria. Porque não tem como alguém se levantar contra o poder de Deus e ser vencedor. Mas o que acontece é que nós temos buscado tanto as migalhas que o mundo dá, que a gente não tem se dedicado suficientemente em relação a Deus. Esse poder é o poder da ressurreição. O poder que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, que o entronizou nos lugares celestiais e que depois nos ressuscitou e nos entronizou nele, ali com ele, e é este o poder que opera no cristão e na igreja. A autoridade de Deus, do autor da vida, está sobre a sua vida. Quando Jesus Cristo ele proclama, e o Espírito de Deus está sobre mim, ele está falando um texto que ele é associado também a mim e a você como discípulo dele. Hoje pela manhã eu estava divagando com os meus irmãos que vieram, e eu fiquei imaginando, e eu falei, se você assistiu, você viu esse negócio, a gente pensando, como é Deus criando, né, planetas 50 vezes maiores do que o Sol, apenas com uma palavra. Apenas com uma palavra. E ele confabulando com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aquele diálogo lá na eternidade, eles decidindo como que ia fazer, como ia fazer, falando sobre as características do meu cabelo, do seu cabelo, da minha falta de cabelo, do seu cabelo que você tenha mais, cor dos seus olhos, tudo isso definido antes da eternidade. Quando a gente começa a pensar e começa a meditar nessas coisas, a gente vê quão grande é esse Deus, um Deus que ressuscitou Jesus Cristo e que Ele derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida poder. É como se você tivesse um talão de cheques, e não é referência a dinheiro, um talão de cheques com um cartão de crédito com uso ilimitado, e você ficasse passando fome e necessidade simplesmente porque você não usa aquilo que foi entregue para você. A oração de Paulo está ligada com o cumprimento da sua visão da nova sociedade de Deus, uma sociedade de amor. Ordena que seus membros sejam fortalecidos para amar e para conhecer o amor de Cristo, embora este exceda todo entendimento, em largura, comprimento, altura e profundidade. Ele dá as condições de você viver o que você vive, não é para você se satisfazer na sua condição financeira ou qualquer coisa. É algo que eu tenho conversado bastante com o André. A prosperidade que Deus derrama, Ele não derrama para que nós sejamos ricos ou nós possamos ter um apartamento lá de 200 metros quadrados, que pode ter, não há problema, mas o foco maior não é esse. Da mesma maneira que se você tem o dom do Espírito, o batismo do Espírito Santo sobre a sua vida, você pode dançar na presença do Senhor, mas o propósito maior não é esse. O propósito maior não é eu ficar falando labachúrias, e sim eu conseguir demonstrar pelo meu próximo o amor que Cristo demonstrou na cruz do Calvário. Eu falar de Deus. E eu estava conversando com o casal que me acolheu lá no Maranhão,
E ele contando a história do filho dele, ele tem 2 filhos, e o rapaz, ele estudou bastante e fez mestrado na Inglaterra, e as pessoas queriam que ele ficasse lá trabalhando. Deus fecha as portas, ele vem aqui para o Brasil, começa a trabalhar só em multinacionais, ganhando salário em cima de salário, as pessoas chamando ele. Um momento Deus chamou ele. E aquele rapaz que vivia uma vida social dentro daquele grupo lá, ele começou a falar de Deus. Ele passou a não participar de algumas atividades, e as pessoas falaram: o que está acontecendo com você? Ele falou: eu conheci um Deus todo-poderoso, um Deus capaz de fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Se você continuar com esse tipo de pensamento, os caras vão te mandar embora. Deixa mandar. Eu tenho um Deus que é soberano. Enquanto Ele quiser que eu esteja aqui, eu estarei. Quando não for mais tempo de eu estar aqui, eu vou para qualquer outro lugar que o Senhor assim o determinar. E nós temos que ter esse tipo de pensamento. Paulo, ele está finalizando essa oração, falando do amor de Cristo que excede todo entendimento. Mas então ele volta-se do amor de Deus que ultrapassa todo conhecimento para o poder de Deus que ultrapassa inclusive a minha imaginação. Porque você pode ter planos, um carro, um casamento, uma casa, um celular, isso está dentro do seu conhecimento. E ele vem falando que esse Deus, ele ultrapassa inclusive a sua imaginação. Você pode imaginar você sair voando, você pode imaginar você dando um comando para um monte: sai daqui e vai para aquele mar lá e aquele ir. A pessoa está enferma ali com o braço cotó e você orar, aquele braço crescer. É muito mais do que nós imaginamos. O poder de Deus sobre a nossa vida não está limitado ao meu conhecimento, mas ele é ilimitado, inclusive em relação à minha imaginação, aonde alcançar, o que fazer. E eu estava lá no Maranhão, e aí você conversa com as pessoas, a senhora que é a esposa do rapaz, do homem lá que me recebeu, andando com um vestidão bem tranquilo, folgada. Aí chegou uma hora, ela falou para mim assim: pastor, posso me dar licença que eu tenho que trabalhar? Ela entrou no escritório dele e falou assim: o que ela faz? Promotora de justiça, segunda instância. Fomos ontem sair para jantar, as pessoas vinham: esse aqui é o promotor tal, esse aqui é o desembargador tal. Você entende que a nossa pequena igreja, através de um discurso simples meu, alcançando pessoas nesse nível e desse porte, pessoas que vão levar isso para pessoas maiores ainda. Você não consegue mensurar aonde vai o teu testemunho. Quando Estevão foi apedrejado, eu tenho certeza que ele nunca imaginou que quem seria alcançado através do sacrifício dele seria Saulo, o maior homem, na minha opinião, abaixo de Cristo no Novo Testamento. Um sacrifício gerou vida naquele homem. Deus ultrapassa a minha imaginação, porque o amor dele é ilimitado, o poder dele é ilimitado. Paulo está, pois, convencido, assim como nós devemos ficar convencidos, de que somente o poder de Deus pode gerar o amor de Deus e transformar essa sociedade numa sociedade segundo os princípios de Deus. Paulo finaliza esse capítulo fazendo uma doxologia. Na sua Bíblia, de repente, você pode ter visto doxologia. O que é doxologia? A doxologia era uma fórmula de louvor e glorificação frequentemente usada em relação a heróis, heroínas, mas nas Escrituras fala basicamente em relação a Deus. Uma forma de louvor e adoração em que você reconhece a ação dele na sua vida, algo que você deveria fazer todos os dias ao você acordar. Eu acordo e falo: meu Deus, eu reconheço o seu poder, a sua autoridade na minha vida. Reconheço que o Senhor tem me dado força e vigor. A luta e dificuldade vem, eu sei que em quem tenho crido. E você vai vivendo nessa glorificação contínua ao Senhor. Aqueles que não conhecem a Deus, eles se fecham, eles ficam depressivos, eles ficam magoadinhos, tristinhos, não conseguem reagir e nem interagir, porque esse mundo que nós vivemos, ele é um mundo selvagem. E ele não vai melhorar. Você pode colocar a blusa branca,
pode colocar lingerie branca, você pode pular sete ondinhas, você pode comer prato de lentilha, você pode fazer o que você quiser. Esse mundo, ele é como uma laranja podre, e ele está cada vez mais, ele apodrecendo mais. E nós vamos estar neste meio, e nós não podemos nos contaminar com essa fruta podre. Às vezes eu vou lá na minha fruteira, vou pegar, a gente vê os mosquitinhos voando, aí eu vou lá, pega a laranja, ela parece bonitona, quando você vira, tá verde. Se você deixar aquela laranja junto das outras laranjas, elas apodrecem. Se você se permitir viver nessa condição do mundo, você também apodrece. Como viver neste mundo podre, tentando ser santo apenas pelo poder divino de Deus. E aí Paulo faz essa doxologia dizendo: a Ele seja glória. Exclama Paulo a este Deus com poder de ressuscitar, ao único que pode fazer com que o sonho se torne realidade. O poder vem da parte dele e a glória deve ser dada a Ele. Por isso que ele fala: a minha glória eu não dou a outrem. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, no corpo de Cristo, na cabeça, na comunidade da paz e no pacificador por todas as gerações, no ano de 2023, no ano de 2025, no ano de 2030, não sei quanto tempo nós vamos viver, não sei qual a minha expectativa de vida, talvez eu viva até 80 anos, 90 anos, mas não passa muito disso. E aí Helena, Heloísa, a Júlia vão poder atestar o que nós deixamos de conhecimento para eles. Qual é o legado que nós deixamos para essas crianças? Porque quando eles estiverem na nossa idade, quando elas estiverem na nossa idade, os frutos eles vão estar mais podres. Quando os filhos da Aisla vierem com Nicolas, esse mundo vai estar mais podre. Quando Miguel estiver na idade de juventude, o mundo vai estar mais podre. E nós temos que deixar um legado para essas pessoas. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, no corpo e na cabeça, na comunidade da paz e no pacificador, por todas as gerações na história, para todo sempre, na eternidade, de eternidade em eternidade. E o apóstolo Paulo finaliza o capítulo 3 falando: amém. Feche seus olhos. Deus, Tu és a fonte de todo bem. Ó Senhor Deus, que habita na eternidade, os céus declaram a Tua glória, a terra as Tuas riquezas, o universo é o Seu templo. Tua presença enche a imensidão dos céus, e ainda assim foi do Teu agrado criar a vida e comunicar a felicidade. Fizeste-me o que eu sou e deste-me o que eu possuo. Em Ti eu vivo, eu me movo e existo. Tua providência estabeleceu limites à minha habitação e sabiamente dirige todos os meus caminhos. Graças Te dou por Tuas riquezas para comigo em Jesus, pela nítida revelação dEle em Tua palavra, na qual contemplo Sua pessoa, Seu caráter, Sua graça, Sua glória, a humilhação que sofreu, os Seus sofrimentos, morte e ressurreição. Dá-me sentir a necessidade da Sua contínua presença salvadora e clamar como Jó: sou indigno, como Pedro, estou perecendo, como publicano, sê propício a mim, pecador. Subjuga em mim o amor ao pecado, faz-me conhecer a necessidade da renovação, bem como de perdão, para que eu possa Te servir e desfrutar de Ti para sempre. Venho a Ti, meu Deus, pelo nome de Cristo, nada tendo do meu com que Te questionar, nenhuma obra, dignidade ou promessa. Muitas vezes tenho me desgarrado, tenho feito o que não Te agrada. Tantas vezes tenho me oposto deliberadamente à Tua autoridade, outras quantas abusando da Tua bondade. Muito da minha culpa advém dos meus privilégios religiosos, do meu pouco apreço por eles, de eu não os usar em meu benefício. Mas não faço pouco do Teu favor,
nem desprezo a tua glória. Peço a ti que o Senhor grave em mim uma profunda consciência da tua onipresença, de que está junto dos meus caminhos, no meu andar, no meu deitar, até o fim dos meus dias. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.